Olá, estamos na continuidade do nosso programa Ação e Cidadania na Comunidade e cada vez eu não me canso de agradecer você que está nos acompanhando. Está acompanhando pela net ou está acompanhando pelo YouTube. Nós fazemos uma programação ligada à informação comunitária. Por isso, hoje, mais uma vez, nós temos a participação do professor Norberto Ramalho, ele que já esteve conosco aqui. E você vai ter a oportunidade de agora conhecer um pouquinho como foi, né, os trabalhos das ações sociais chamada Ação do Bem. Olá, professor Norberto Ramalho. Ramalho todo mundo conhece de uma forma melhor, né? Olá, Salete. Quero te cumprimentar todos os telespectadores que estão acompanhando o programa, né? Então, Salete, mais conhecido como professor Ramalho, né? A gente tem desenvolvido um trabalho intenso junto com as comunidades no decorrer deste ano, né? Que maravilha! Você tem um grupo de pessoas que, claro, lhe apoiam, mas tem aí uma pessoa que hoje está conosco, inclusive, né? Que a gente deixa aí um grande abraço, né? Que é a sua esposa. Exatamente. Eu sempre digo assim, né? O trabalho hoje, ele tem essa aceitação e essa repercussão positiva, esse êxito, por conta do apoio que eu tenho da minha esposa, que hoje está nos acompanhando, porque sem ela, com certeza, a gente não teria esse êxito, o sucesso que o nosso projeto tem, né? E trabalhar em família é muito mais... É ótimo, né? Maravilhoso. É verdade. Deus abençoa com certeza. É verdade. Temos os nossos filhos que nem sempre podem estar conosco, mas sempre nos apoiam de alguma forma para a realização dos nossos eventos. Só o fato de eles entenderem a nossa ausência, né, já é um apoio, né, em relação ao projeto. Já são muitos anos, né? Deste projeto que é chamado Ação Social do Bem? Sim, vai para 12 anos agora, né? Olha, quanto tempo. Eu acompanho já há um bom tempo também. Bastante tempo, né? Já tivesse a oportunidade de prestigiar, né? Os nossos eventos. A gente faz há 12 anos, são mais de 100 eventos que a gente realizou no decorrer desses 12 anos. Muitos deles nem só em Blumenau. Já fizemos em todos os municípios da região aqui. Inclusive, nosso último evento, que foi semana retrasada, ele foi na cidade de Luiz Alves, né? Que maravilha! Em Blumenau, vamos destacar, né? Foi passado em várias comunidades. Como é que é escolhido a comunidade a ser atendida? Geralmente a gente não precisa nem ir até a comunidade. Eles vêm até nós, ou o presidente da associação de moradores, diretores de escola, diretoras de escola, né? E outras pessoas que contactam conosco pedindo para a gente ir lá realizar o nosso trabalho, levar o nosso projeto até eles. E o que é oferecido nestes eventos? A gente tem, geralmente assim, de grosso modo falando assim, né? A gente tem roupa, calçado, cama elástica, pipoca, suco, orientação sobre saúde, pintura facial, corte de cabelo, tudo de graça. Quando eu digo assim, às vezes acontece de ter uma outra opção, né, que alguém se disponibiliza a ajudar, mas geralmente essas as opções que a gente disponibiliza para a comunidade, né? Que geralmente atende a comunidade carente. Geralmente atende a comunidade carente, exatamente. Que maravilha! Como é que se sente quando realiza um evento e todos são de sucesso, é claro? Nossa, Salete, assim, a gente não consegue descrever. Tem eventos em que a gente chega em casa cansado, mas assim, exausto, porque um evento que a gente organiza para 500, 600 pessoas, como já tivesse a oportunidade de estar conosco prestigiando, ele requer tempo, dedicação, uma equipe grande de voluntários enganjado nisso. Mas quando a gente chega em casa cansados, a gente começa a fazer uma pequena retrospectiva daquele dia e a gente vê, compensou todo o nosso trabalho, nosso empenho, por que não falar despesa que a gente teve, também envolve gastos, né? E tudo isso compensa. Ver a alegria daquelas crianças, sair com o rostinho pintado, cortinho de cabelo, lanchinho, né? Lanchinho, pipoca, sucos. É uma integração comunitária, na verdade. É uma integração comunitária. E muitas vezes, Salete, é um dia diferente na vida dessas crianças. Às vezes é uma das poucas opções que eles têm na comunidade deles. É uma das poucas opções gratuitas que eles têm na comunidade deles. E a gente procura fazer bastante fora de períodos assim,
como é que eu vou te dizer? Dia das Crianças, porque ali tem muitas pessoas que vão. A gente procura fazer em datas aleatórias, não específicas, justamente para levar um dia diferente, um dia, digamos, que eles não esperavam, um dia que... Porque a gente sempre pensa assim, né? Tanto... Falando da questão de alimento, geralmente quando chega o final de ano, a gente ganha muito alimento para levar para as pessoas necessitadas. Mas as pessoas não têm fome só no final de ano. Entendeu? Então a gente procura levar em outras ocasiões tanto roupa, esse projeto, como também, na medida do possível, atender com alimentos, né? Que maravilha. Então, tem algum evento, que todos são maravilhosos, mas tem algum que teve um diferencial que ficou assim, esse ano, esse daqui fez o diferencial? Olha, Salete... É tão difícil, né? Tão difícil, mas teve um evento que aconteceu conosco, não foi especificamente esse ano, mas que eu gosto sempre que me marcou muito, né? Chegou no final do evento, no mês de outubro, há uns 3, 4 anos atrás, né? Chegou uma senhora com uns 3, 4 netos, mais uns 3, 4 filhos pequenos, e no final do evento ela chegou assim, muito grata, muito feliz por estar presente no evento, né? Eu senti uma diferença no agradecimento dela quando ela chegou até nós. E ela disse uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ela disse, esse ano, isso era no mês de outubro, esse ano é a primeira vez que meus netos, meus filhos, comem uma pipoca, ganham uma roupa diferente, tomam um suco, tem o pula-pula para eles. Mas espera aí, nós estamos falando no mês de outubro, gente. Então quer dizer, eles tiveram o ano inteirinho, digamos, não tiveram esse lazer para eles. É como diz ela, nós não tivemos uma festa de graça para os nossos filhos. Aquilo, Salete, compensou o nosso trabalho, nosso empenho. Uma pessoa falando isso aí mostrou quanto eu, a Silvia, minha esposa, e os demais envolvidos somos importantes na vida dessas pessoas. Com certeza. E Deus está vendo isso. Amém, verdade. E a comunidade, algumas pessoas se manifestam, mas com certeza muitas vão se manifestar lá nas suas casas, que lá vai repercutir com certeza. Lá em casa, nós, há uns 14, 15 anos atrás, a gente construiu duas casas, e o intuito dessas duas casas era alugar, para nós termos uma renda extra. Mas Deus tinha um outro objetivo para essas casas. Hoje, essas casas estão cheias de roupas, onde todos os dias vem gente levar roupa e buscar roupa. Vem gente doar roupa e gente receber roupa que precisa, né? Muitas vezes nós não estamos em casa, minha esposa trabalhando, eu trabalhando, a casa não tem nem porta. Aliás, desculpa, tem porta, mas não tem nem tranca. Então, quer dizer, ela é aberta 24 horas por dia. Quando a pessoa sentir a necessidade lá, não precisa deixar o nome, endereço, nada. O nosso intuito é apenas servir, ajudar as pessoas. E o fato de hoje a gente não ter aquele retorno financeiro referente às casas, a gente vê que a gente é abençoado e a gente não pode atribuir as bênçãos apenas na questão financeira. Nós somos tão abençoados, que a gente hoje não tem coragem, tanto minha esposa como eu, de deixar essas casas, não deixar essas casas para essa finalidade, né? Que maravilha. E como é que poderiam fazer? Contato, ir até o endereço? Contato 47 992 31 4140 com a minha esposa Silvia, ou 47 991 21 4140, eu, Ramalho, né? Nós temos essa casa aí que... está na tela o número. Já está na tela. Ótimo. Podem contactar conosco que a gente, né, sempre tem uma forma de contribuir conosco, de várias formas. Inclusive com doações, né, Salete? Importante. Quem tiver alguma coisa queira doar, seja lá, até inclusive móveis. Os móveis é um pouco mais delicado para nós no sentido da logística. Mas quando a gente ganha alguns móveis... Já vai destino. Já direciona. Entra em contato com quem precisa e ele acaba buscando. A gente é apenas um intermediário nesse processo, né? E lá em casa, para quem quiser buscar roupa, a gente tem esse projeto na rua Dr. Pedro Zimmermann, 18.988, na Vila Itoupava, próximo ao Trevo de Luiz Alves. Chegou ali no Trevo de Luiz Alves, é só perguntar onde mora o professor Ramalho ou a professora Silvia, minha esposa. O vizinho lá do Trevo já aponta para nossa casa, tá lá a casa aberta, pode buscar, pode levar, enfim, essa é a finalidade daquela casa, né? Então, hoje nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva, já que o senhor esteve aqui, né, em outra oportunidade, falando aí do projeto social do bem
né? Trabalho esse que está sendo feito há muitos anos com muito carinho, muito amor, está sendo abençoado e abençoando a comunidade. Sim, nós temos um projeto que a gente tem tido muito sucesso, que a gente planta umas mudas de Ora Pronobe e suculentas. Ora Pronobe é uma planta medicinal, suculenta é uma planta ornamental. Ali minha esposa se dedica, faz aqueles cactos, planta tudo aquilo lá. A gente deve ter umas 700, 800 mudas dessa planta. A gente vai na frente dos mercados, temos 5 mercados parceiros, né, que nos ajudam nisso. A gente vai lá na frente do mercado e propõe uma troca. Doe 1 quilo de alimento e leva uma planta. E com essa troca, a gente consegue fazer cesta básica para atender a demanda, né, que as pessoas nos pedem, né? Que maravilha! Quer deixar aqui alguma mensagem também para os colaboradores? Porque o agradecimento é sempre muito oportuno, não é mesmo? Sim, a gente tem os colaboradores que sempre nos apoiam, que é o Mercado Fritzky, da Vila Itoupava, na pessoa do Roberto e Marilu, a esposa dele, né? O Mercado Mavili, aqui da margem esquerda e da Itoupava Central, Cleiton, um baita parceiro. Mercado Nosso Ponto, tanto o de Massaranduba como o da margem esquerda, sempre nos cedendo o espaço. Esse ano a gente já fez alguns eventos nesses mercados. Mercado do Vale, que fica ali na rua Pérola do Vale, próximo do Caique, ali, né, na margem esquerda. Mercado do Zeca, que é um baita parceiro também, sempre nos auxiliando, né, nos permitindo que a gente faça esse trabalho. E temos também o Charles, o amigo nosso, que é um terapeuta familiar, e ele faz uns eventos, né, faz lá negócio de encontro lá da família, e consiste em o ingresso, uma cesta básica. E as cestas básicas ele sempre direciona para nós. E aí a gente consegue atender as pessoas. Se não fossem esses baita parceiros, com certeza a gente não conseguiria fazer esse trabalho. O Charles, ele é o rapaz ali da Pointer Panificadora ali do bairro da Velha, que é o rapaz que sempre nos ajuda nisso, né? Terapeuta, como é que é o nome? Terapeuta familiar. Tá, Ele faz o contato, deixa comigo pra gente trazer ele aqui pra ele divulgar o trabalho dele também, uma forma de compensar. Tá ele certo? Só não esquece um bom de me colaborador, passar, né? que a gente vai estar anunciando também os trabalhos da forma como ele faz, se ele faz encontros, eventos. Sim. Vamos dar uma força aqui também, chamar, para que as pessoas conheçam mais esse trabalho também. A cada 15 dias ele faz esse trabalho. E hoje sempre digo assim, graças ao Charles, claro, aos demais também, né? Mas que a gente consegue manter a fila praticamente zerada, né? Se não fosse ele e toda aquela equipe que vão lá no evento dele, que acabam levando o alimento, né? E a gente acaba direcionando para quem precisa, né? Que maravilha, parabéns, que Deus continue abençoando a todos, né? E deixamos aqui para as suas considerações finais e também sua mensagem aí já para o próximo ano, porque querendo ou não, daqui a pouco já está encerrando o ano e a gente quer que a comunidade tenha também um alento, né? No sentido Sim. também de todo mundo trabalhar muito a questão família e paz. O nosso trabalho, ele nos traz muita alegria, muita paz, porque a gente sabe que a gente supre a necessidade de muitas pessoas, de muitas famílias. A gente tem tido, Salete, algumas críticas em relação a algumas pessoas que a gente atende. Tipo assim, alegam que é uma espécie de assistencialismo, principalmente quando se trata de alimento, né? Mas, Salete, a gente sempre tem um olhar diferenciado para as crianças. A gente tem algumas famílias que a gente atende uma determinada frequência, a gente sabe que os pais, ambos, têm algumas dificuldades, algumas dependências, vamos dizer assim, né? Mas eu sei que a gente chega numa casa e uma das situações que nos marcou muito esse ano, quando a gente chegou na casa com uma cesta básica, uma das crianças agarrou a minha esposa pela perna, assim, ó, e agarrou com tanto carinho, uma criança bem pequena, assim, ó, porque ela sabia que naquele momento É ter alimentação. ia ter alimentação. Naquele momento, gente, não tem preço. Você olha para os pais, sabe que, poxa, poderiam direcionar aquele valor que eles estão usando de uma forma que a gente não concorda, enfim, entendeu? Para alimentar os filhos, mas eles não vão fazer. Então, se eu puder fazer essa diferença, a Silvia, minha esposa, puder fazer a diferença, e todos esses colaboradores que eu mencionei puder fazer a diferença, é gratificante, traz paz para o nosso coração, sabe? Nós já levamos uma vez um alimento numa casa
uma das situações, como você falou, tem várias, né? A gente vai começar lembrando aqui, poderia ficar horas falando, mas uma das situações em que a gente chegou numa casa, quando a gente botou a cesta básica assim na sala, um menino, 6, 7 anos na ocasião, abriu a cesta básica, abriu um pacote de macarrão e começou a comer. Comeu assim mesmo. Comeu assim mesmo. Salete, eu digo uma coisa para ti, ele não foi instruído. A hora que chegar um grandão assim, com uma mulher, você faz isso para comover eles. Não, ele agiu de acordo... Foi a necessidade do momento. Foi a necessidade do momento. Entendeu? Então isso que nos move a fazer esse trabalho, isso que nos dá cada vez mais ânimo, sabe? Tem um verso na Bíblia que em Gálatas 6:9 que diz assim, ó, não vos canseis de fazer o bem. Isso quer dizer o seguinte para mim, que eu nunca vou, enquanto eu tiver força, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer o que está ao meu alcance para atender as pessoas. E as crianças, não sei se é porque a gente é professor, tanto minha esposa como eu, mas as crianças a gente sempre tem um olhar diferenciado, né? Devemos ter o olhar diferenciado para todos? Sim, mas as crianças é o que mais nos... Né, de chegar em algumas casas e as crianças começar a gritar, oba, oba, hoje tem comida. Sim. Poxa, fui eu que fiz a diferença. Foi o Charles, foi o pessoal desses mercados que eu mencionei, que estão fazendo a diferença na vida dessas crianças, né? Verdade. Então, olha só que exemplo maravilhoso de trabalho comunitário, de liderança comunitária. Você está fazendo o quê? Eu acredito que você deva estar fazendo alguma coisa lá na sua comunidade, na sua associação de moradores, conselhos comunitários de segurança. Se não estiver, ainda há tempo. Faça, agora vem final do ano, quantas possibilidades de colaborar aí com as famílias, né? Ajudar para ter um Natal melhor. Exatamente, nós temos alguns eventos ainda esse ano, né? E assim, como você frisou muito bem, o que estás fazendo? Precisa de apoio? Precisa de ajuda? De uma orientação? Fale conosco. A gente está disponível até mesmo para ajudar outras pessoas. Aconteceu situações que nos agrada muito, de uma pessoa que veio conversar conosco de Florianópolis. Ele veio assim, eu ouvi falar que você tem um projeto de planta e muda por alimento, eu quero levar para lá. Ótimo! Boas ideias devem ser expandidas, deve ser levada adiante. E aquilo faz uns 2 anos, a gente faz 3 anos esse plantio, né? Foi uma ideia nossa mesmo. Mas assim, que bom que a gente pode inspirar outras pessoas a fazer esse trabalho. Então, como você falou, está fazendo alguma coisa? Não está conseguindo? Precisa de apoio? Precisa de ideia, de ajuda? Conte conosco. Então, você que está acompanhando o nosso programa, faça a diferença também na sua comunidade. Queremos agradecer ao professor Ramalho e também a sua esposa e toda a equipe, todos os apoiadores. Que Deus abençoe cada dia mais vocês, que continue, né, a exercer esse trabalho de cidadania. Amém. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E você que está nos acompanhando, fique aí, que temos mais aí a continuidade do nosso programa. Olá, Walter Leite aqui, estou passando nesse novo ciclo para deixar com você mais uma dica de gestão financeira para a tua empresa, você que é dono ou dona de um negócio e acompanha aqui o programa Ação e Cidadania. Um dos melhores relatórios que todo empreendedor precisa ter dentro da sua empresa, e eu, se tivesse que escolher um relatório para gerenciar um negócio, seria esse relatório que eu vou deixar aqui para vocês. Seria um relatório chamado Fluxo de Caixa. Ele te dá a visão 360 graus, extremamente aprofundada de como funciona o financeiro do seu negócio. Quanto você recebe, quanto você pagou, quanto está sobrando, qual é a projeção de resultado da sua empresa. Um fluxo de caixa, tanto o atual quanto o projetado, ele salva qualquer negócio da falência. Então, se você não controla ainda as entradas e as saídas da sua empresa através de um fluxo de caixa simples, prático, porém objetivo, você está perdendo dinheiro, correndo riscos desnecessários de perder o seu negócio simplesmente porque você não tem o melhor e o mais completo relatório que toda empresa precisa ter. Então, a dica de hoje é: monte um fluxo de caixa dentro da sua empresa e comece a dormir em paz com as finanças do seu negócio. Então, para mais dicas, acompanhe aqui o nosso canal. Olá, tudo bem com você? Aqui professor Bittencourt pelo terceiro ciclo de comunicação, dicas de oratória, dicas de apresentação em público. Então, a dica de hoje é a seguinte, ó.
pronuncie de forma correta as palavras. Então, tire o seja, tire o esteja, tire o nós vai, né? Tire aquele nós fumo, nós viemos. Parece que não, mas às vezes a gente fala desse jeito com a nossa tribo, com o nosso grupo, com as pessoas, né? Ou às vezes usa palavras que a gente não sabe, né? Então, procure, vai lá, dá um Google mesmo, procura no dicionário, faz com que você entenda qual a pronúncia correta dessa palavra e aí profere ela. Pense nisso. Um abraço grande. Olá pessoal, sou o professor Fábio Campos, estou aqui no programa da Saletes Badilat, Ação e Cidadania na Comunidade, e hoje quero falar sobre direção veicular e embriaguez ao volante. Não combinam. Existe uma infração gravíssima, 10 vezes o valor e 12 meses de suspensão quem é pego, quem é flagrado na direção veicular dirigindo sob efeito de álcool. E você, que mesmo assim consumiu álcool e numa abordagem você recusa fazer o teste, também será punido por recusar. Então lembre-se, olha só, se você é um condutor responsável e vai dirigir, lembre-se, dirigir sempre sóbrio, porque no flagrante da direção veicular ou recusando o teste, a punição é a mesma, multa gravíssima vezes 10 e 12 meses de suspensão. Imagina um prejuízo para você, 12 meses sem dirigir, sem poder trabalhar, inclusive porque muitos dependem da carteira de motorista. E lógico, né? Não estou falando do sinistro, do acidente de trânsito, que é pior ainda. Porque muitos se envolvem hoje em acidente porque estão embriagados. E a embriaguez traz sonolência, traz falta de atenção, e tudo isso gera o quê? Um prejuízo a todos. Então, a dica é, dirija sempre sóbrio, com responsabilidades. A todos, um forte abraço e até mais. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida, da Polícia Militar, da Reserva Remunerada, agora, e estamos aqui com muito carinho, com muita alegria, felicidade, no programa Ação e Cidadania na Comunidade, na mensagem do dia. Um grande prazer a gente estar juntinho aqui, para poder passar uma mensagem de amor, de paz e de esperança. Vamos lá? Você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Você já parou para ver qual é a diferença de ambos? Vamos lá? Em certo momento, na plantação do trigo, existe o joio junto. E em determinado tempo dessa plantação, os dois são parecidíssimos. Porque se você olhar para a plantação, você vai ver feixes em pé, verdes. Um verde bonito. Só que não existe fruto em nenhum deles. O trigo ainda não foi formado. E fica difícil você discernir o que é joio e o que é trigo. Não dá. Mas quando, ao passar do tempo, o trigo verdadeiro, ele começa a frutificar. E quando ele começa a frutificar, gerar o trigo, que é o fruto dele, ele começa a ficar esbranquiçado. E quando ele começa a ficar esbranquiçado porque ele está morrendo, ele se prostra por causa do próprio peso dos frutos que ele está produzindo. E se você for colher o trigo ali e puxar, ele vai sair facilmente da terra. Você sabia disso? De outra forma, o joio é totalmente diferente. Ele continua sempre verdão, sempre em pezão, não gera fruto nenhum. Mas ele continua sempre verde, vivão, vivo, verde. E se você for tentar arrancar ele da terra, ele está tão vivo ali, enraizado, que é muito difícil arrancar ele da terra, diferentemente do trigo. E Jesus, quando estava aqui na terra, em carne e osso, ele deixou uma palavra muito simples, falando sobre a agricultura, de uma forma muito simples para aquelas pessoas entenderem. E aquelas pessoas que ele estava falando era considerada a sabedoria, o top 5 da época, que eram os gregos. E olha que os gregos não tinha celular naquela época, mas eles eram muito influenciadores, não nas redes digitais, mas por onde eles passavam, por causa da sua cultura, né, por causa dos seus estudos da época. E Jesus falou para eles o seguinte versículo que eu vou agora compartilhar com vocês. Este versículo ele se encontra no livro de João,
no capítulo 12, versículo 24, que diz o seguinte: em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então Jesus justamente está falando de duas qualidades. Tá? Ele está falando do joio e do trigo. Porque o joio, já falamos antes, que ele não produz nada e ele fica vivo, ele não morre. Já o trigo, ele morre quando gera frutos. É maravilhoso isso. Na verdade, Jesus estava pregando o evangelho, as boas novas àquelas pessoas. Aquelas pessoas sábias, mas que não iam entender se Jesus não falasse em forma de parábola, usando a agricultura, que era algo muito comum na época. Jesus estava falando que, na verdade, se nós, como seres humanos, não morrermos para as nossas vontades, os nossos impulsos, a nossa natureza humana, a natureza caída, sabe, essa natureza adâmica que vem de Adão, se a gente não renunciar essa nossa natureza, a gente não consegue morrer para esse mundo. Mas para que a gente venha a ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus, pelo favor de Deus, nós temos que morrer para nós mesmos e confiar em Deus para receber o Espírito Santo, nos renunciar aos nossos impulsos, renunciar quando a gente tem que abrir mão do que é nosso para ajudar uma pessoa, para considerar as pessoas acima de nós. Quando a palavra também de Deus diz que é melhor dar do que receber, quando a palavra de Deus diz outra loucura, tá, gente? Que nós temos que perdoar aquele que nos tem ofendido. Será que perdoar alguém que nos ofendeu é coerente com a razão, com a nossa razão, com o nosso sentimento mundano aqui? Não, porque o sentimento mundano quer o quê? Quer a vingança. Ah, bateu aqui, eu vou bater lá, eu vou revidar. Mas com Cristo é diferente. E nós conseguimos fazer conforme a palavra, quando nós temos o Espírito Santo. Que essa palavra chegue com muito significado em nossas vidas. Um grande abraço.